Oi, gente. Meu nome é Marília Bezerra, eu sou tutora de língua portuguesa do Projeto Faima do segundo ano. Queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem like no vídeo e ativarem o sininho para não perderem mais nenhum vídeo. E também queria pedir para vocês acessarem o AVA, porque é muito importante que a gente acompanhe os conteúdos que estão sendo colocados pelos nossos professores. Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre a crase. O que vem a ser a crase? A crase é a junção do a artigo e o a preposição, que aí formam um a com um acento grave, que é esse aqui, né? Mas por que acontece isso, né? Porque diversas vezes no nosso cotidiano, a gente tem a junção de preposições com artigos. Sei lá, preposição de, artigo o, por exemplo, e aí forma o dó. E aí existem diversas contrações na língua portuguesa. E aí sempre que eu tiver essa situação de artigo a e preposição a, eu vou ter o a craseado, que é como a gente chama, né? Então, se você lembrar disso, toda vez que se perguntar quando usar a crase, fica mais fácil porque você não fica na dúvida, né? É só você pensar, aqui eu teria um artigo e uma preposição a, se tiver, então tem crase. Se não tiver, então não tem crase. Mas assim, quem dera fosse tão simples assim a gente perceber, né? Então, vamos aqui a alguns casos para ficar mais fácil a compreensão de como utilizar a crase. Ó, aqui eu trouxe uma lista de locuções, expressões e pronomes que podem, essas aqui obrigatoriamente vão ter a crase, as locuções e as expressões, e os pronomes, eles podem passar a ser acompanhados de crase. Então, aquele, aquela, aquilo, a qual, as quais, e todas essas locuções. Às vezes, as claras, à noite, à tarde, à meia-noite, à frente de, à beira de, à exceção de, à proporção que, à medida que, à moda de, à maneira de. Essas locuções são adverbiais, essas são prepositivas, essas são conjuntivas e essas são expressões do nosso dia a dia mesmo. A regra para se ter, a regra mais absoluta para se ter, para se usar a crase, é você ter um nome feminino depois da crase, né? Você ter palavras do gênero feminino, porque são essas palavras que vão pedir o artigo a, né? Mas vamos aqui a algumas situações específicas. Por exemplo, envolvendo o horário, né? Que vai ser a diferença entre a hora específica e a hora genérica. Quando eu tenho uma hora específica, eu nasci às 19 horas. Quando eu tenho a hora específica, eu uso a crase. Agora, chegarei a qualquer hora, que é um momento genérico, eu não utilizo a crase. Eu vou utilizar só a preposição. Então, beleza. Aí aqui, ó, quando eu tenho alguma, no caso dessas expressões, né, a moda de, quando uma parte fica subentendida. Então, mesmo que eu não tenha a expressão inteira, então você gosta de molho à moda bolonhesa, mas se eu tiver um cardápio, por exemplo, molho à bolonhesa, eu tenho subentendido a expressão à moda bolonhesa, certo? Então, mesmo que uma parte esteja subentendida, se eu não tiver isso aqui, continua valendo a regra de que o A vem craseado nessas expressões. Aí aqui, quanto à transitividade verbal, que é o que vai variar no caso dos pronomes, né? Isso aqui é uma coisa um pouco mais complexa, mas vamos lembrar um pouquinho da transitividade verbal. Os verbos, eles podem ser transitivos diretos, transitivos indiretos e transitivos direto e indireto. E aí isso vai dizer se eles vão necessitar ou não de uma preposição. Então, se eles necessitam uma preposição, então, e aí o artigo for a, então eu vou ter a crase, porque eu vou ter a junção. Mas nesse caso aqui, ó, chamei aquela menina. Chamei é um verbo transitivo direto, então não precisa de preposição. Por isso, aquela menina sem crase. Agora, perguntei àquela menina se gostava de ler. Por quê? Porque quem pergunta a alguém, né? Então, por isso eu tenho crase, porque é como se eu perguntei aquela menina. Aqui, a pessoa a qual encontramos é bem animada. Não tem crase porque encontrar, quem encontra, encontra alguém, não precisa de preposição. Agora, a professora a qual nos dirigimos é muito exigente. Por que tem crase? Porque quem se dirige a alguém. Então, aqui vai ter crase. E aí, por último, tem os casos dos substantivos casa e terra, né? Então, a mesma coisa seria, ó, aqui no caso, voltei a casa depois de ir à casa de Maria. Nesse caso aqui, ó, a casa, eu tô me referindo à minha casa. Então, quando eu me refiro à minha casa, o A vai ser sem crase. Agora, quando eu falo a casa de outra pessoa, quem vai, né, o verbo ir, vai a algum lugar. Então, esse A, ele vai ser craseado. E quando eu falo de outra pessoa.
E mesmo que aqui seja quem volta, volta para casa, né? Mas é só que você transformar esse A nesse caso, ele tá funcionando só como preposição. Então é como se eu fosse voltei para casa, voltei para minha casa. Aqui é a mesma coisa, né? Fomos à terra, a mesma coisa mais ou menos. Né? Fomos à casa dos sonhos, o Caribe de navio e chegamos à terra firme, à terra há pouco. Esse terra aqui, ele não é craseado porque o A ele também funciona só como preposição. É como se eu dissesse chegamos em terra, porque é a mesma coisa que terra firme. E aí aqui fomos, quem vai a algum lugar. Então, fomos à terra dos sonhos, é um lugar específico. Então, esse A vai ser craseado. Bom, esses são os casos mais específicos de crase. E aí, sempre lembrando que a regra geral é você precisa ter o artigo a, então uma palavra feminina, e a preposição a. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários, qualquer sugestão. E muito obrigada. Até o próximo vídeo.